Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 16, Identidades Reveladas. Buscando algum sentido em tudo que ele descobrira desde que ouviu o áudio pela primeira vez, o Idol acabou concluindo que as duas tinham sido vítimas do uso do deepfake. Por mais louco que parecesse, a Dra. Young parecia ser quem estava por trás daquilo tudo. Eram coincidências demais. Afinal, ela entrou na antiga Kiso no mesmo ano em que houve uma grande crise na empresa. Coincidentemente, a crise foi seguida de uma troca de gestão e a cientista acabou mudando repentinamente para os Estados Unidos. Ele ainda não conseguia entender o porquê a cientista teria feito algo daquele tipo. Mas a falência do pai do Sr. Park, por outro lado, começava a fazer sentido, assim como o motivo pelo qual não havia um registro sobre o que acontecera durante a gravação do comercial ou vazamentos e especulações sobre seu cancelamento. Ao que tudo indicava, o pai do Sr. Park gastou uma fortuna para recompensar todos os envolvidos pelo rompimento do contrato com o governo e com a FIFA, além de ter que arcar com os danos dos processos que houveram contra sua empresa, muitos deles abertos pelas pessoas que participaram da cena e se sentiram ofendidas pelo teor do discurso de Una, que repercutiu pelos altos-falantes. Afinal, ela não ofendera apenas a Giovanna, mas a vários outros funcionários. O resto do dinheiro foi usado para pagar os estudos dos filhos e garantir que a imprensa abafasse tudo o que aconteceu naquele período, limpando completamente a imagem de Una e Giovanna. O exorbitante preço pago pelo silêncio da imprensa foi o suficiente para que simplesmente o ano daquela confusão e todos aqueles anos de amizade entre as duas que o precederam fossem completamente deletados da história. Pouquíssimos eram aqueles que conseguiam perceber ou se lembrar do incidente. De repente, como um pseudo-natural efeito Mandela, era como se elas tivessem se odiado desde que se conheceram. O público acreditava que elas tinham se conhecido em um teste de elenco para um filme. O motivo da briga, comumente divulgado para a maioria das pessoas, era que nessa disputa para o papel, Giovanna tinha feito uma performance muito melhor, mas Una tinha sido escolhida por ser amiga do diretor. A verdade, no entanto, é que aquela situação nunca ocorrera. Giovanna nunca tinha nem tentado nenhum trabalho como atriz, já que sempre gostou de trabalhar como modelo e era muito bem sucedida na área. Misok estava surpreso com todas aquelas revelações. Mesmo que ele só conhecesse a ponta do iceberg, já era bastante para assimilar. Como idol, no entanto, ele nem deveria ter ficado tão impressionado. Ele já sabia do que a imprensa era capaz de fazer. Mas era chocante constatar que o mesmo tipo de poder da invisibilidade usado no quarteirão da KGS tinha sido utilizado para resolver a situação entre sua mãe e Giovanna. A capacidade de manipular a verdade e a mentira era ainda melhor do que as tecnologias de deepfake da Dra. Young. Uma verdadeira granada conseguia passar completamente invisível por todo um país, sendo encoberta em meias verdades. Ele sentia que deveria contar aquilo tudo para sua mãe, afinal ela merecia saber a verdade. Não seria fácil de enfrentar toda a origem da mágoa e descobrir que foi algo 100% implantado e artificial, criado apenas para gerar discórdia e destruir uma linda amizade. Mas era melhor corrigir o mal-entendido do que deixar que ele se tornasse eterno. Por isso, no outro dia ao amanhecer, ele acordara determinado e decidiu chamar a mãe para ir almoçar na casa dele. A mãe do idol percebeu assim que chegou que parecia ter sido convidada para um interrogatório camuflado de almoço em família. Afinal, ela mal chegou a acomodar sua bolsa sobre a mesa e ele já parecia um paparazzi descontrolado, querendo saber tudo sobre o Sr. Park. Pela lista de perguntas, ele tinha deixado claro que seu foco era em saber como a mãe e o Sr. Park se conheceram. Ele é um grande amigo, já te contei isso inúmeras vezes, meu filho, respondeu Una desconfiada da inquietação do idol. Ele era filho do meu primeiro agente. Os dois sempre foram pessoas boas e que se preocupavam muito com o bem-estar dos artistas. Cuidaram muito de mim e sempre me protegeram, mesmo quando o mundo tentou ficar contra mim. Una se dirigia para o sofá, quando algo em cima da mesa de centro lhe roubou a atenção. Abaixou-se um pouco e recolheu uma foto. Estava mais do que surpresa ao se deparar com aquele rosto conhecido, bem no meio da casa do filho,
Onde você arrumou essa foto? Mostrou para Minseok intrigada. Ah, é uma cientista, mãe. Respondeu Minseok um tanto despreparado por ter sido surpreendido pela pergunta da mãe. Por quê? Por acaso você a conhece? Sim. O nome dela é Yang Shira. Ela se tornou uma cientista? Eu não sabia, disse Yuna interessada. Ela era namorada do Sr. Park quando estávamos na faculdade. Mas por que essa foto está aqui, Minseok? Por acaso o Sr. Park te pediu para procurá-la? Perguntou a mãe com certa indignação e Minseok instintivamente balançou a cabeça em negação. Certo. Isso seria estranho mesmo. Afinal, ele dizia que jamais iria querer tê-la por perto depois que eles terminaram. Ele disse que jamais teria namorado com ela se soubesse o monstro que ela é. Não sei ao certo o que ela fez, mas é melhor você ficar longe dessa mulher, meu filho. O Sr. Park geralmente sabe do que ele fala.